Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula dando seguimento aí sobre dinâmica populacional, certo? Da nossa aula de geografia. Eu sou o professor Matheus Firmato e a gente vai seguir aqui com a dinâmica populacional no Brasil e no mundo, certo? Na aula passada a gente trabalhou alguns conceitos sobre população, migração, densidade demográfica e tudo mais. Na aula de hoje eu queria começar com vocês mostrando esse mapa aqui, mostrando a concentração populacional em todo o planeta Terra, certo? Então aqui a gente tem uma imagem, basicamente, sobre, através das cores, a gente consegue ver essa densidade demográfica, que a gente tem habitantes, nós temos a legenda do mapa aqui, mostrando aqui os habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então quanto mais claro, menor a densidade demográfica, menor a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais o tom vai escurecendo, maior é a concentração populacional aí por quilômetro quadrado, certo? Então, quando a gente analisa aqui inicialmente o continente americano, aqui a gente pode perceber onde é que estão as regiões onde existe um maior adensamento populacional, certo? E aí a gente pode pegar essa região do México, certo? Essa região aqui da costa leste dos Estados Unidos, certo? Costa oeste aqui da América do Sul. E aqui no Brasil, basicamente, o litoral, certo? Parte costa leste aqui da América do Sul como um todo, dando ênfase aqui ao Nordeste e principalmente ao Sudeste brasileiro, certo? A região de São Paulo, aquela região ali, vocês já estudaram aí, onde a gente tem uma maior concentração aí de população, certo? Densidade demográfica no Brasil. Então, a maior concentração, contingente populacional no Brasil vai estar ali no eixo ali, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, certo? Nos estados ali da região sudeste, certo? Quando a gente parte aqui para o continente americano, para o continente africano, perdão, a gente viu agora o continente americano, parte aqui para o continente africano, certo? Então a gente percebe que o que? A África, ela é dividida em África islâmica, essa parte ao norte, e a África subsaariana, que é essa África aqui abaixo do deserto de Saara. A gente percebe que há uma concentração maior na África subsaariana, certo? Essa parte em branco aqui, geralmente, os vazios demográficos, que são as áreas mais claras, na maior parte é por questão climática ou por questão de densidade vegetacional, certo? Então, quando a gente analisa essas partes aqui mais claras, mais esbranquiçadas aqui do mapa, a gente percebe que a gente tem a Groenlândia, clima, né, extremamente frio, certo? A gente estudou o clima e a gente viu. Então, o clima ele pode ser um fator também de concentração ou de esvaziamento demográfico aí, certo? As regiões aqui ao norte do Canadá, região Groenlândia, próprio Alasca, certo? País nórdico, isso aqui ó, acima, mais frio. Própria Sibéria, deixa eu sair aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Essa parte aqui da Rússia, a parte sibérica é extremamente gelada. Aqui na África a gente já vai ter o fator climático relacionado à questão do deserto do Saara. A gente tem um grande vazio demográfico aqui também, outro deserto. Deserto do Atacama, deserto da Patagônia. No Brasil aqui a gente vai ter a floresta amazônica, uma floresta densa, que traduz também os vazios demográficos aqui nessa área aqui da América do Sul. Essa parte aqui da Austrália, que é um grande deserto também, né? Então você vai ter aí o fator climático influenciando no adensamento populacional. Percebam vocês que uma coisa está sempre ligada à outra, certo? Quando a gente fala de clima, quando a gente fala de população, quando a gente fala de vegetação, uma hora ou outra os termos os conteúdos eles vão estar sendo aí interligados aí, vão estar aí interligados aí na contextualidade aí, certo? Na contextualização do assunto. Então a gente tem esse mapa aí. Então as áreas mais escuras aí a gente vai ter aí um maior adensamento. E o maior adensamento populacional do planeta que a gente vai ter são esses dois países aqui, certo? A China teve aí recentemente agora de onde partiu esse Covid-19, certo? Wuhan, certo? Aquela região lá que é uma cidade da China. E aí a partir daí veio para a Europa, da Europa se disseminou de uma forma muito rápida para os Estados Unidos e Brasil e demais países do mundo, certo? Tem a geografia do Covid aí no mundo. Então a gente vai ter aí, ó, os maiores adensamentos populacionais: Índia, que é essa pontinha aqui, e China. Lembrando aqui que Índia e China juntos já somam aí mais de 2,6 bilhões de habitantes. Então a gente tem quase um terço da população concentrada aqui nessa parte aqui do Sudeste Asiático, certo? Entre Índia e China aí, quando a gente fala de população.
Vale lembrar que a população do mundo, quando a gente vai traduzir em números, a gente tem uma população aí superior a 7 bilhões de habitantes. E aí eu queria começar com uma pergunta com vocês. Quando a gente fala aí em questão de habitantes, a gente refletir um pouquinho aí. Quantos habitantes há no mundo hoje aproximadamente? A gente sabe que já existem aí mais de 7 bilhões de habitantes aí ocupando aí a superfície terrestre. E aí você considera essa quantidade de pessoas grande ou pequena? Por quê? Aí vem o questionamento, certo? Será que 7 bilhões de pessoas habitando a superfície terrestre aí é uma quantidade pequena ou é uma quantidade grande de pessoas? Certo? E por que é pequeno ou grande? Aí a gente tem que avaliar e analisar várias variáveis, certo? Do ponto de vista do contexto socioeconômico que a gente vive, do contexto do sistema político e econômico que a gente vive, a maior parte do mundo. Então, a gente tem que estar refletindo sempre dentro desses parâmetros. Observem vocês, a gente começou estudando aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, hidrografia, e o quanto que isso impacta na vida aí dos 7 bilhões de habitantes aí da superfície terrestre, tendo como base o sistema político e econômico que a gente vive. Então, a gente vai analisar o sistema que a gente tem funcionando aí, econômico na maior parte do planeta, vai ser o sistema capitalista, certo? Que visa aí a extração de recursos naturais, transformação da matéria-prima em produto industrializado, visualiza também a questão da ampliação dos mercados consumidores cada vez mais. Aí a gente tem a relação consumo-consumismo, certo? Até que ponto isso é ideal, isso funciona para manter essa engrenagem funcionando. A gente está vivenciando agora um período de crise no mundo todo. O vírus, né, ele impactou. Olha a questão da economia globalizada. A gente tem um vírus que impactou na economia de todo mundo, certo? Então hoje ninguém está separado de ninguém, ninguém vive numa ilha. As economias elas estão interligadas e qualquer impacto, seja por questão, no caso biológico que a gente teve, que é uma pandemia, ou seja por conta de uma questão financeira, esses impactos eles vão sempre se traduzir e se multiplicar, se reverberar, como eles falam, certo? Em várias economias do mundo aí, certo? Então aí, você considera essa quantidade de pessoas grande ou pequena? Por quê? Certo? Então a gente, lá na frente eu vou voltar a essa pergunta aí e a gente fecha aí esse raciocínio. Então a gente viu aí o mapa da concentração populacional em todo o mundo, certo? A gente viu que a Ásia concentra aí a maior parte da população mundial, certo? Mais de quase 33%, 35%, quase 40% da população, né, vivendo nessa área aí. E aí a gente tem aqui algumas considerações. A demografia, né, o significado, povo, a gente já fez uma breve introdução, eu só repetir para a gente fundamentar isso aí. Ó. Demo quer dizer povo, né, do grego lá, ou seja, e grafia está relacionada ao estudo, à descrição de um povo, ou seja, quando eu falar em demografia, eu estou falando em estudos populacionais, ou seja, estudo de um povo, certo? Então, ela vai estudar a dinâmica populacional humana, o seu objeto de estudo engloba as dimensões estatísticas, estrutura e distribuição das diversas populações humanas. Essas não são estáticas, né? Assim como o espaço geográfico que a gente estuda, é o objeto de estudo da geografia, é o espaço geográfico, certo? E esse espaço geográfico é um espaço que está em constante transformação, graças à questão do homem ser um ser social, certo? Dinâmico, certo? Não é estático. As ações humanas, o ser humano é o principal agente modificador do espaço geográfico. E essa modificação ela é constante. E a partir do momento que a questão humana ela interfere no ambiente, ela vai socialmente aí modificando toda a conjuntura, certo? Dessa dinâmica populacional. Então, esse objeto de estudo engloba dimensões estatísticas, estrutura, distribuição das diversas populações humanas, estão aí não são estáticas, não são paradas, certo? Variando devido aí à natalidade, mortalidade, migrações e envelhecimento. Tudo isso aí vai favorecer a gente estar estudando a população. Número de nascimentos, número de óbitos, migrações, certo? Forçadas ou espontâneas, como a gente viu, e a parte do envelhecimento populacional, certo? Que é uma realidade no mundo todo. As melhorias médico-sanitárias, elas favoreceram aumento da longevidade, aumento da expectativa de vida da população em vários países do mundo aqui, certo? Aqui na Terra. Inclusive o Brasil, a gente vai ter aí
faz parte também da população, ela está aumentando essa expectativa de vida. Os países desenvolvidos, mais ainda. Quanto mais desenvolvido o país, maior longevidade. Quanto maior longevidade, maior expectativa de vida, certo? Aí a gente vai ter isso da população, compreender essa realidade quantitativa e qualitativa, certo? Para os governantes, esse estudo populacional é muito importante. Todo governo, municipal, estadual, nacional, certo? Ele precisa entender a dinâmica populacional para se planejar, certo? Para traçar planos e ter estratégias aí de atuação. Além de poder desenvolver um planejamento para a sociedade. Então, o Brasil ele faz isso. Parece que não, mas faz. A gente tem o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Ele de 10 em 10 anos realiza o censo demográfico, que é a contagem da população, análise de dados de diversas vertentes, número de domicílios, se o imóvel é próprio, é alugado. Então ele faz todo um estudo, os anos de escolaridade, certo? Daquela população. Então seria agora em 2010, seria realizado o censo demográfico, seria realizado agora em 2020, que o último realizado foi em 2010, certo? Então, o último realizado foi em 2010, de 10 em 10 anos é realizado aí esse censo demográfico. Por conta da pandemia do Covid-19, a gente teve aí o adiamento, certo? Desse censo demográfico, porque não faz sentido você fazer essa contagem, você precisa de recenseadores, pessoas para fazerem ali a contagem da população nas ruas, e a gente está em isolamento aí para diminuir a curva de infecção aí pelo vírus, certo? Então, o planejamento para a sociedade é importante e entender essa dinâmica populacional, ela traduz aí nesse planejamento estratégias para a população, crescimento ou diminuição da população, certo? Tudo isso aí ajuda. Então, entender os fatores de distribuição, as características gerais e os movimentos migratórios e as condições de vida, etc. Tudo isso aí é importante para o governo. Por exemplo, década de 60 e 70, existia uma migração muito forte do Nordeste, Norte e Nordeste para as regiões Sudeste, certo? Em busca de melhoria de qualidade de vida. Hoje em dia, o que se verifica com a desconcentração industrial é o que? É a migração de retorno. Muita gente está voltando do Sudeste, certo? Para seus estados de origem, sua cidade de origem, principalmente para as cidades médias dessas regiões aí, porque houve um crescimento nas cidades médias da parte da industrialização, da presença de fábricas, de montadoras de automóveis, certo? Que aí está promovendo aí essa migração de retorno, certo? Que não existia antes nessas cidades médias, cresceram, evoluíram aí economicamente, financeiramente, está fazendo com que as pessoas retornem. Então existe um fluxo migratório de retorno do Sudeste para principalmente a região Nordeste. Então aí, entender os fatores de distribuição, as características gerais, os movimentos migratórios e as condições de vida e etc. Aí a gente vai ter população absoluta, certo? Deixa eu baixar para vocês visualizarem comigo aqui. Então a gente vai ter ali, o que é a população absoluta ou total? Então vai ser o número total de habitantes de uma determinada área, país, região, município, estado e tudo mais. População absoluta define se é populoso. Então, a China é 1,5 bilhões de habitantes, certo? É um país populoso. População relativa à densidade demográfica é a população total em relação à área, ou seja, é a média de habitantes por quilômetro quadrado. Vai definir se ele é povoado, certo? Então acho que a gente já chegou a falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos à frente. Aí a gente vai ter densidade demográfica no Brasil, certo? Que é 200, a gente já chegou em 210, né? A estimativa do Brasil é que a população esteja indo do IBGE que 210 milhões de habitantes. Dividido pela área, que é 8,5 milhões de quadrados, então aí a gente vai ter 24,07 habitantes por quilômetros quadrados. Então a gente pode dizer que o Brasil é um país populoso, porém não é um país povoado. Aí a gente tem aqui, ó, o mapa de concentração populacional aqui embaixo, certo? Então o que, que a gente pode verificar aqui? Ó, a maior parte da população brasileira está concentrada na zona costeira, pela questão histórico-cultural da colonização via marítima, aí, ó, capitanias hereditárias, o começo ali da formação territorial do Brasil. E aí a gente vai partindo para a parte interiorana, a gente vai vendo os vazios demográficos, principalmente na região norte, ou região amazônica aí. Tem a floresta aí como um grande
predomínio aí dessas áreas, certo? Então aqui a gente tem as cores, ó. Quanto mais clarinho vai ficando aqui nessa legenda, menos pessoas residindo, habitando por quilômetro quadrado. Quanto mais escuro, maior a concentração populacional. Então a gente tem uma concentração populacional maior aqui entre o Recife, as capitais do Nordeste, né? Geralmente a concentração populacional vai estar mais presente aí em volta aí das regiões metropolitanas. E no Brasil, São Paulo, aqui região sudeste, essa concentração é maior, como a gente viu naquele mapa mundi lá, certo? Que eu mostrei no início da apresentação. Dando seguimento aqui, a gente vai ter, por exemplo, um município do Brasil, que é Barretos, certo? Localizado em São Paulo. A gente tem a festa de peão de Barretos. Densidade demográfica de Barretos, aí você pega o número de habitantes de Barretos, interior de São Paulo, 118.521 habitantes. E a área dele, 1.565,639 quilômetros quadrados, certo? Não é quilômetro, não, que vai dar metros quadrados. É uma área municipal, é menor. Então, Barretos é mais ou menos povoado que o Brasil. Se a gente for dividir aqui, ó, 118 por 1.565, deixa eu pegar meu celular aqui para a gente fazer essa conta aqui. Para ver se é mais ou menos. A gente viu que o Brasil é 210 dividido por 8,5 km quadrados aí. Vamos aqui, vamos aqui. Você pode ir fazendo aí também, certo? Enquanto tu vai assistindo essa aula aqui. Eu vou pegar aqui para ter o cálculo exato. 118.521 dividido por 1.565. A gente vai ter aqui uma densidade de 75,7 habitantes nessa área aí, certo? Desses metros quadrados aí de Barretos. Então a densidade demográfica de Barretos vai ser superior à densidade do Brasil, certo? Por que isso? Porque o território é menor. Quanto você tiver mais gente, território menor, maior vai ser a densidade demográfica dessa localidade aí, certo? População mundial, ó, 400. Deixa eu subir aqui um pouquinho, não sei se o slide está cortando aqui um pouco. Aqui em cima você tem população mundial 400 anos antes de Cristo até 2007, ó, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, em bilhões de habitantes, certo? Aí a gente vai ter aqui, ó, menos 400 anos antes de Cristo, aí aqui zero depois de Cristo. Então a gente tinha uma população aqui, ó, inferior a milhões, né? 0,5, menos de meio milhões, bem menos, né? Você tem uma população que, se você for analisar, menos de, vamos botar aqui 0,5, meio milhão, menos de 200 mil habitantes no mundo, menos de 200 mil habitantes para o mundo há 400 anos antes de Cristo. Aí você vai, 200 milhões, tá, gente? Desculpa aí, 200 mil não, 200 milhões de habitantes antes de Cristo. Que aí você vai, 400, aí zero aqui, parte de Cristo, nosso calendário oficial, depois de Cristo, né? De zero aqui vai pelo nosso calendário, que é o calendário cristão. Então você vai tendo aqui, ó, até 500 anos depois de Cristo, 1000 anos, o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, você tinha uma população aqui de meio milhão, certo? No mundo aproximadamente aqui, certo? Em 1500, todo o planeta, meio milhão de pessoas. 500 milhões de, meio milhão não, 0,5 é em bilhões, né? Então a gente vai ter aqui 500 milhões de habitantes, certo? No mundo todo. Aí depois você tem um crescimento de 1500 com as grandes navegações, descoberta de novas terras, tem um crescimento vertiginoso aqui da população, certo? Aí 1,5 bilhões, certo? Aí vai 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões. 2007 a gente chega aí a 6,7 bilhões. E atualmente a gente já sabe que já superou os 7 bilhões. Em 2020, né? A partir de 2015, 2020 agora a gente já tem mais de 7 bilhões de habitantes aí no planeta. População brasileira também, ó, 1.800. Aí você tem aqui a população, vou botar aqui pro lado para vocês visualizarem aqui a crescente, ó. A gente tem aqui, ó, em 1800, 1812, mais ou menos aqui, a gente tinha aqui, ó,
uma população aqui de 3,4 milhões em 1800, certo? Aí foi crescendo, crescendo, 1896 aqui mais ou menos, 1900, certo? Virada aqui de 1800 para 1900, 17,4 milhões de habitantes. Aí a gente tem um crescimento, ó, vertiginoso, 1900, a partir de 1950, 1960, 70, é que os medicamentos vão surgindo também, e as cidades elas vão tomando, vem industrialização e tudo isso mais, aí começa no Brasil, né, no caso, começa a partir daqui, ó, a industrialização, mais ou menos, ó, é bem o ponto de origem onde a população começa a crescer, justamente. Sabe que a industrialização aconteceu bem antes na Inglaterra. No Brasil só vai acontecer de fato a partir de 1900, 1910, 1930 que ela começa a se consolidar, certo? Aí os centros urbanos começam a tomar uma proporção maior de tamanho, crescimento urbano, e aí você tem um crescimento da população mais intenso também. 60 aqui, ó, crescimento. Aí você chega no 2000 com 170 milhões, 2013 com 200 milhões. E 2020 agora a estimativa é que a gente já tenha 210 milhões de habitantes. Tende-se a estabilizar agora essa população, né, que não vai manter tão crescendo, porque as taxas de natalidade e fecundidade elas estão também reduzindo aí, certo? Então a gente tem a explosão demográfica, certo? Levou mais de 1.600 anos para dobrar seu tamanho e depois mais 200 anos para dobrar novamente, certo? Então, ó, 1.600 anos para dobrar, depois em 200 anos dobrou e atualmente a gente percebe que a evolução aí, ó. Posteriormente o planeta continuou um crescimento elevado da sua população, principalmente quando saltou de 2,5 bilhões para 5 bilhões em apenas 37 anos. Percebam aí. Por esse crescimento populacional extremamente rápido e elevado, foi criado nos anos 1980 a expressão explosão demográfica e crescimento da população. Então, aquela pergunta que eu fiz lá a vocês no início, né? Vocês consideram essa população de 7 bilhões de habitantes uma população pequena ou grande? Por quê? Né? Qual a principal preocupação hoje no mundo desse crescimento, dessa explosão demográfica? É a questão da manutenção. A gente está no sistema político e econômico que visa a questão do capitalismo. O capitalismo não está preocupado com a qualidade de vida, né, com a distribuição de renda e tudo mais. Ele é o capitalismo selvagem. É visar acumular capital, dinheiro, né, recursos, num tempo mínimo e extraindo, produzindo, vendendo e lucrando. Então, a gente tem uma superpopulação e a gente sabe que dentro desses 7 bilhões, mais 7 bilhões de habitantes, existe aí também uma grande desigualdade que a gente precisa resolver, porque não faz sentido você ter 7 bilhões de habitantes e desses 7 bilhões, 3% vivem uma vida onde todas as necessidades são sanadas de forma efetiva e a maior parte da população vivendo aí de forma caótica, né, sem ter uma qualidade de vida. Então, há que se comparar. Não adianta você ter uma superpopulação e você não ter uma distribuição de renda, uma igualdade social, certo? Não é que todo mundo vai ficar rico, certo? Mas tem que ter um equilíbrio, certo? Entre as grandes riquezas e as pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza na miséria. Então a gente tem que equacionar isso aí para melhorar a questão do desenvolvimento aí desses países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil e da maior parte dos países do mundo aí, certo? E assim a gente chega aí ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de geografia. As atividades vão estar lá postadas lá no eClass. Acompanhem, tirem foto, enviem, que eu estou anotando tudinho aqui. E mantenham-se firmes aí no propósito aí do conhecimento, que ele é muito importante na vida de vocês. Fé e conhecimento, né? São combustíveis importantíssimos aí para a vitória pessoal e profissional de cada um de vocês aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.